A manchete pode parecer um tanto quanto sensacionalista, mas eu copiei do site da revista Isto É, que fala de uma forma muito clara que o Vaticano está se preparando para um possível velório naquele país, né? Estou gravando esse vídeo no dia 21 de fevereiro de 2025. O noticiário dá conta de uma piora clínica do Papa, começando com um quadro de bronquite, depois pneumonia e agora pneumonia dupla, por vários agentes infecciosos, e que, a despeito do tratamento efetuado, a piora vem sendo observada. E aí eu vejo algumas pessoas se pegando no fato do Papa não ter tido febre. Ah, mas não teve febre. E aí, nesse contexto, a ausência de febre é algo positivo ou algo negativo? Uns 3 dias atrás, houve essa mudança de conduta e agora o Papa continua piorando, segundo a mídia. E o que você acha dessa conduta lá da liderança do Vaticano em se preparar para um possível velório? Você acha que isso seria uma precaução, um mau agouro? Qual é a tua opinião? Porque nesse vídeo eu vou comentar sobre 7 condições que tornam o prognóstico do Papa um tanto quanto mais reservado. E eu queria saber se você teria algum desses fatores que pioram o prognóstico do Papa, se você também tem na sua vida, em você, ou nos seus contactantes. E comenta aqui, porque tem como a gente reverter ou melhorar ou minimizar esse risco. Esse livro é o livro de João Migovski, meu filho. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam comprar. É um livro para ler e colocar em prática. Não adianta ler e deixar de lado. O importante é ler e colocar em prática para, sim, minimizar o risco de adoecer, de agravar, ter sequelas e até mesmo morrer de uma forma precoce, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para dar para vocês um pouco mais de informação sobre medidas que devem ser adotadas para minimizar problemas, né? Então você tem que rever a tua condição de saúde hoje. O que você tem feito para você, né? Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e saúde oral. Vê, revisita a tua vida e vê como é que você está levando ou conduzindo esses pilares ou elos da medicina do estilo de vida. Coloque em prática, tá? Mas vamos falar o foco desse vídeo, que é a condição clínica do Papa Francisco, né? Ele começou o quadro, então, com uma bronquite, depois pneumonia e agora uma pneumonia dupla, ou seja, cometendo os 2 pulmões. E quais são as condições que o Papa tem hoje que fazem com que a gente tenha um pouco mais de preocupação e encare essa evolução com um certo, infelizmente, pessimismo? Fé sempre, mas a gente começa a encarar um pouco mais a realidade e os fatores de risco que ele tem. No meu entendimento hoje, fatores de risco que são na sua totalidade, pelo menos quase na sua totalidade, condições irreversíveis, pelo menos a curto prazo, que o que precisa é ter uma melhora dessas condições. Mas vamos lá, eu vou falar sobre 7 sinais ou condições de prognóstico ruim. A primeira condição é a idade avançada. O Papa tem 88 anos de idade, né? E você há de convir que não tem como você reverter essa idade. 88 anos de idade hoje, 89 anos ano que vem, 90 e assim por diante. Então a condição idade é algo que você não consegue retirar. É uma condição que vai evoluir de uma forma inexorável. A outra condição é o sedentarismo, né? Então, essa condição dá para você reverter, mas nesse momento, a curto prazo, não tem como, ele está acamado. Então, idade avançada, sedentarismo, o estresse de uma internação é sempre complicado, ainda mais que ele está, segundo a mídia, consciente, isso também piora a resposta imune. A outra condição é a doença pulmonar que ele teve com 20 e poucos anos, fez uma pneumectomia, ou seja, uma retirada parcial do pulmão direito,
por uma condição que ele teve ainda quando adulto jovem, com 20 e poucos anos de idade, na Argentina. A quinta condição é a obesidade, isso também faz com que ele tenha uma resposta inflamatória crônica e torne o prognóstico mais reservado. A outra condição é a piora clínica, a despeito de todo o redirecionamento terapêutico. Foi detectado que ele tinha uma infecção polimicrobiana, ou seja, vários agentes envolvidos, e certamente os médicos estão fazendo abordagem terapêutica para tentar minimizar o impacto desses agentes. Então, provavelmente, ele está com um antibiótico de amplo espectro, ele, de repente, já está até com a medicação antiviral, de repente, até antifúngica, porque numa condição de paciente debilitado, esses agentes infecciosos, né, eles acabam surgindo como agentes que podem realmente complicar um quadro clínico. E a sétima condição, que a mídia vem declarando como algo positivo, eu vejo isso como bastante reserva, é que, veja bem, apesar dessas condições clínicas, apesar da piora clínica, mesmo com um antibiótico, ele permanece sem febre. Opa! Se a pessoa não tem febre frente a uma infecção e que está piorando, isso não é um bom prognóstico. Isso traduz, na minha opinião, uma falha desse organismo em responder com febre a uma agressão infecciosa. Se a pessoa não consegue, né, esse mecanismo de defesa que é inato para combater a infecção, ele não consegue manifestar, é porque traduz uma piora clínica, uma piora das condições de base desse paciente. Estou falando em tese, não estou falando de uma forma específica na questão do Papa Francisco, mas eu estou aproveitando esse fato para ilustrar e fazer com que você, que está me assistindo nesse momento, tente tirar da sua vida essas condições de risco. Então, esse é o problema que eu vejo nesse momento, que faz com que eu tenha realmente uma preocupação adicional. É óbvio que eu já vi situações bem piores do que essa do Papa Francisco, ter um quadro de a pessoa reverter. Até porque essa estrutura, estando preservada, é sempre algo de bom prognóstico. Quando o paciente tem um acidente vascular cerebral, né, isquêmico ou hemorrágico, acometendo boa parte do cérebro, danificando mais ainda, eu começo a perceber que há uma condição de maior irreversibilidade. Não é isso que eu vejo com o Papa Francisco. Pelo relato, essas condições são ruins, mas, a princípio, são condições que ainda não seria, como posso falar assim, o decreto ou o decreto da morte da pessoa, né? Existe chance de reverter. Portanto, mesmo em condições muito ruins, eu já vi ser revertido. Então, a pergunta, precaução ou mau agouro, essa condição que a gente está vendo hoje no Vaticano? O Papa é um chefe de Estado, né, de um país chamado Vaticano, e a morte de qualquer chefe de Estado é sempre algo impactante. Ainda mais pensando que no mundo católico, responde por cerca de 20% da população mundial, tem mais de 1,4 bilhões de pessoas que se dizem católica. Só nas Américas tem 64% de católicos. No Brasil, mais da metade da população brasileira se diz, né, católica. Então é algo que vai mexer com o mundo, né? 20% do mundo é católico. Então, com exceção dos países do Oriente Médio, você vê que o catolicismo ele tem essa ação, essa capilaridade praticamente no mundo inteiro. Comente aí o que você acha. Você acha que essa condição do Vaticano colocar ou se preparar para o velório é mau agouro ou é algo que tem que ser feito mesmo, é uma precaução que se aplica nesse momento? E me diz outra coisa, você sabia dessas condições de risco do Papa Francisco? Da idade avançada, do sedentarismo, obesidade, estresse, doença pulmonar crônica, piora a despeito do tratamento e ausência de febre como sendo sinais que tornam o prognóstico mais sombrio, mais preocupante? Diz aí, comenta para mim, por favor. E de 0 a 10, qual é a minha nota? E não esqueça, né, de acessar o link desse livro
porque é bem interessante, está na descrição desse vídeo, algo que você pode colocar em prática, fazendo com que o nosso futuro seja melhor, colocando em prática a medicina do estilo de vida. E é isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, marcar o sininho, compartilhar esse vídeo. É isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Eu espero um 10, espero até um super like seu, tá? Obrigado e fique com Deus. Abraços, até breve. Tchau.